Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma dica pythônica. Como eu faço para definir se um número é primo ou não? Eu conto para vocês logo depois da vinheta. E antes da dica, curta, comente e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Quando aprendemos números primos, nossa professora lá do ensino, acho que fundamental ainda, né, nos fala o seguinte, que números primos é aquele número que somente é divisível, divisão inteira, né, ou seja, aquela que não sobra resto nenhum, por um ou por ele mesmo. Então só é divisível por um ou por ele mesmo, certo? Então, neste caso, o que acontece? Vamos imaginar que eu tenho um número n qualquer. Então, se eu caminhar aqui, ó, nos números inteiros, né, pegando aqui, o 1 não vale porque ele está fora. Então, eu vou caminhar a partir do 2, até n. n não fica, então, bolinha vazia, né? Então, ele não fica nessa... vamos falar assim, nesse range aqui, nessa fatia de divisão. Eu pego o quê? O n menos 1. Então, se eu caminhar de 2 até n menos 1, tentando fazer as divisões no número n, o que vai acontecer? Se nenhum deles, né, tiver um resultado, né, de resto igual a 0, significa que esse número é primo. Então é basicamente isso que nós vamos fazer no algoritmo. Vamos então lá para o PyCharm. Muito bem, então pegando essa ideia, né, então eu vou fazer aqui, olha só, eu pego o valor de n, né, do usuário, ele vai digitar um determinado valor e eu vou calcular se é primo ou não. Então, como que eu calculo? Eu vou então caminhar com o i vai ser aquele meu contador, ele vai então lá de 2, como a gente definiu lá atrás, até n. Mas espera aí, a gente não falou que era n menos 1? Aqui ele é a borda. Se é a borda, ele não entra. Então ele vai até realmente n menos 1 aqui, tá? Então é 2 até n menos 1. E aí, para cada um, né, desses i valores aqui, né, eu vou pegar o n e vou fazer o quê? O módulo de i. O que é o módulo de i? Ele vai retornar o resto da divisão. Se o resto da divisão for igual a 0, então a gente tem aqui o caso dele não ser primo. Então eu inicializo, né, aqui eu assumo, né, que todos os números são primos, e se por acaso algum for divisível, eu falo que basicamente não se trata de um número primo, ok? E quando acontecer essa situação, eu não preciso ir até o final, eu já posso sair aqui do break, ok? Então isso otimiza um pouquinho mais o algoritmo, não faz com que ele vá até... faço os n cálculos aqui, tá? O n menos 1 cálculos. E aqui, então, no final, a gente só define se é primo ou não. Então, vamos testá-lo. Então, aqui no caso, né, vamos pegar 5. 5 é primo. Então, é primo, tá certo. Vamos pegar um outro valor, 20, por exemplo. 20 não é primo, né? Então, vamos rodar de novo. 20 não é primo. Então, tá correto, né? O algoritmo está funcionando. E agora, né, dando continuidade para mais uma parte aqui da dica, que vai especialmente lá para o pessoal do primeiro semestre de Ciência de Dados para Negócios, lá da FATEC Votorantim. Ontem eu não consegui finalizar com eles a resolução de um último exercício, a gente saiu quase 11 horas da noite lá, e eu não consegui resolver. E o exercício era muito parecido com esse, só que, ao invés de determinar se o número é ou não primo, ele pedia basicamente o seguinte: olha, eu vou digitar um determinado valor, que seria o quê? A quantidade de números primos que eu gostaria que o algoritmo mostrasse, do 1 até essa quantidade. Então, por exemplo, se eu coloco lá o valor 5, ele vai mostrar os 5 primeiros números primos. Coloco 20, os 20 primeiros números primos e assim por diante, sempre começando do 1. Como que nós poderíamos fazer esse algoritmo? Vamos aproveitar essa ideia aqui de como definir o algoritmo, vamos levar lá para uma outra pastinha aqui, e aí basicamente, né, essa última parte aqui não precisa. Este daqui, este núcleo central de cálculo, né, do se é ou não, né, um número primo, obviamente a gente poderia até empacotar isso dentro de uma função, né, mas não vem o caso aqui. E aqui, basicamente, nós vamos receber uma certa quantidade, a quantidade de números primos. Então, vamos colocar também uma mensagem ideal aqui para o usuário, né? Digite ou entre com a quantidade de números primos. Muito bem.
entre com a quantidade de números primos. Muito bem, ele vai digitar. E aí, então, o que vai acontecer? Eu vou fazer uma repetição, né? Até que eu encontre essa quantidade. Então, eu vou inicializar aqui uma quantidade de primos igual a 0. Então, enquanto essa quantidade de números primos for menor que essa quantidade, eu vou fazer um looping aqui de repetição. Então, aqui, ó, while quantidade de primos for menor que a quantidade que eu quero, eu vou então fazer basicamente essa checagem aqui. Só que eu estou fazendo a checagem do número n, então eu tenho que passar esse número n. O n é aquele número que vai variar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou seja, é um contador, basicamente, certo? Então eu vou inicializar aqui n com 1, 0 não pode, né? 0 é indefinido. E, basicamente, eu tenho já o algoritmo aqui funcionando, né? Então, eu vou passar o n e ele vai. Eu só tenho que atualizar o n. Mas quando que eu vou atualizar? Aqui embaixo, né? Depois que eu definir se esse número passado, no caso aqui o primeiro n, ele é ou não primo, né? Então, aqui, na mesma linha aqui do for, né? Quando ele sair do for, eu vou perguntar if é primo. O que eu vou fazer? Eu vou imprimir esse número, print n. Vou fazer o quê? A quantidade de primos receber mais 1, quantidade de primos mais 1, e a última coisa eu vou atualizar n. n recebe n mais 1. Vou pegar o próximo valor. Agora, e se não for primo? Eu só atualizo o n. Else n recebe n mais 1. Simples assim, né? Então aqui a gente já tem então, a quantidade sendo calculada corretamente de números primos. Vamos executar, salvar, executar. Então aqui eu quero uma certa quantidade de 5, quero 5 primeiros números primos. Está aqui, ó, 1, 2, 3, 5 e o 7. Eu quero os 10 primeiros números primos. Vamos executar aqui os 10 primeiros números primos e estão aqui, ó, até o 23. 1, 2, 3, 5, 7 e 23. Ok? Vejo vocês numa próxima dica. Tchau! Gostou da dica, mas não entendeu ou tem dúvidas sobre Python? Quer aprender ou aperfeiçoar seus conhecimentos em Python? Então acesse o link na descrição do vídeo para obter um desconto exclusivo para o curso de Python profissional na Udemy. Não deixe mais essa oportunidade passar. A hora de aprender a linguagem de programação que mais cresce no mundo é agora.